Existem decisões que não acontecem diante das câmeras. Elas não têm plateia, não têm trilha sonora e muitas vezes nem sequer deixam registro imediato. Mas são exatamente essas decisões que mudam o rumo de tudo. E essa é uma delas. Era início de 1988, em Rio de Janeiro. O dia estava abafado. O tipo de calor que não chama a atenção, mas pesa. O trânsito seguia lento nas avenidas principais. Carros alinhados, buzinas pontuais, pessoas atravessando apressadas, sem imaginar o que estava prestes a acontecer a poucos metros dali. No meio daquele cenário urbano comum, um prédio se destacava, não apenas pela estrutura, mas pelo significado. A sede da TV Globo. Um lugar onde decisões eram tomadas todos os dias, mas quase nenhuma delas atravessava os limites daquele prédio. Ali dentro, contratos eram assinados, carreiras eram criadas e muitas vezes histórias eram definidas sem que o público sequer percebesse. Mas naquele dia, algo diferente estava acontecendo, porque alguém decidiu entrar. E não era um visitante comum, era Silvio Santos. E ele não estava ali para uma visita formal. Não era reunião de rotina, não era convite. Ele estava ali por um único motivo: buscar alguém. E isso muda completamente o peso da situação. Porque naquele momento, o Brasil já comentava, nos bastidores, nos corredores, nas redações. Uma notícia corria silenciosa, mas com força. Gugu Liberato havia fechado com a Globo. No auge, no melhor momento da carreira, com projeto estruturado, programa praticamente definido, horário sendo desenhado, tudo pronto para um novo ciclo. E para muitos, aquilo era natural. A Globo era o topo, o destino final, o lugar onde todos queriam estar. Mas para Silvio, aquilo não era apenas uma movimentação de mercado, era uma perda estratégica, era perder alguém que não era apenas talento, era perder um projeto, um investimento de anos, alguém que estava sendo preparado, lapidado, construído e, principalmente, alguém que tinha algo que não se compra, conexão real com o público, e isso não se substitui. Meu nome é Augusto Valença, e eu nunca contei essa história dessa forma, mas eu estava lá naquele dia, não dentro da Globo, mas do lado de fora, encostado próximo à entrada lateral, onde funcionários e visitantes circulavam. E havia algo diferente no ar. Não era rotina, não era apenas mais um dia de gravação. Havia tensão, silenciosa, mas perceptível, movimentos mais rápidos, olhares mais atentos, conversas mais contidas, como se algo importante estivesse acontecendo, mas ninguém estivesse dizendo em voz alta. E, de repente, ele apareceu. Silvio desceu do carro sem pressa, sem escolta exagerada, sem anúncio, mas com algo que chamava a atenção imediatamente. Presença, não pela fama, mas pela postura. Ele não olhava para os lados, não tentava se impor, mas também não hesitava. Caminhava como alguém que sabia exatamente por que estava ali. E isso muda tudo, porque naquele ambiente, quem entra sem certeza é engolido. E ele não estava ali para isso. Ele entrou, passou pela recepção, cumprimentou com naturalidade, mas não perdeu tempo. Não estava ali para formalidade, estava ali para resolver. E nos primeiros minutos, algo ficou claro. Aquilo não seria simples. Executivos começaram a aparecer, diretores, intermediários, conversas rápidas, movimentos discretos, mas carregados, porque ninguém esperava aquela visita, não daquele jeito, não naquele momento. E aos poucos, o cenário começou a se formar. A situação era maior do que parecia, porque não era apenas sobre um contrato, era sobre disputa, era sobre audiência, era sobre quem controlaria o domingo. E isso, naquele período, significava tudo. Foi então que algo mudou. Um dos executivos se aproximou, falou baixo, mas o suficiente para alterar completamente o rumo daquela visita.
Seria necessário falar com Roberto Marinho, o dono, o topo da estrutura, o homem que não apenas comandava a Globo, mas definia o que acontecia na televisão brasileira. E naquele instante, o peso aumentou. Porque não era mais negociação, era confronto direto. Silvio ficou em silêncio por alguns segundos, não por dúvida, mas por cálculo, porque aquele encontro não era apenas profissional, era histórico. Eles não se falavam há anos, mais de uma década. E quando dois nomes desse nível se encontram, não existe conversa comum, existe decisão. Ele assentiu, sem demonstrar emoção, mas completamente consciente do que aquilo significava. E minutos depois, ele entrou naquela sala, frente a frente com o homem mais poderoso da televisão brasileira. E o que aconteceu ali dentro não foi uma conversa comum, foi um dos momentos mais tensos da história da TV no Brasil. Existem conversas que não são apenas conversas, elas carregam peso, carregam história e, principalmente, carregam consequência, porque dependendo do que é dito dentro de uma sala, o rumo de milhões de pessoas pode mudar. E naquele momento, era exatamente isso que estava em jogo. A porta se fechou. O ambiente era diferente do restante do prédio, mais silencioso, mais controlado, como se ali o tempo tivesse outro ritmo. Silvio Santos entrou sem pressa, mas completamente atento, porque ele sabia. Aquela não seria uma conversa comum. Do outro lado estava Roberto Marinho, sentado. Postura firme, olhar direto, sem excesso, sem movimento desnecessário, como alguém que não precisava provar nada, porque já controlava tudo. O silêncio inicial foi longo, mais do que o normal, porque não era constrangimento, era medição. Dois homens que construíram trajetórias completamente diferentes, mas que, naquele momento, estavam no mesmo nível de decisão. Silvio não começou falando. E isso chamou atenção, porque em situações assim, quem fala primeiro revela a posição. E ele não revelou, ele esperou. Roberto Marinho foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você veio buscar o Gugu? A frase foi direta, sem rodeio, sem tentativa de suavizar, e deixou claro que tudo já estava entendido. Silvio respondeu com calma. Vim conversar. A resposta parecia simples, mas carregava estratégia, porque não era negação, mas também não era confirmação direta, era abertura. E abertura mantém o jogo em equilíbrio. Roberto manteve o olhar fixo. Ele já assinou. A frase caiu com peso, porque ali estava o ponto central. Contrato fechado, decisão tomada, situação praticamente irreversível. E naquele instante qualquer outro recuaria, mas não ele. Silvio deu um leve passo à frente, sem elevar o tom, sem alterar a postura, e disse algo que mudou o clima. Contrato pode ser desfeito. O silêncio voltou, mas agora diferente, mais pesado. Porque aquela frase não era comum. Ela não negava o fato, mas desafiava a permanência dele. E isso muda tudo. Roberto inclinou levemente o corpo, observando, analisando, como alguém que não estava lidando apenas com um empresário, mas com alguém que entendia o jogo. Você sabe o que isso significa? Perguntou ele. A pergunta não era técnica, era aviso, porque romper um contrato daquele nível envolvia dinheiro, muito dinheiro, multas, consequências jurídicas e, principalmente, conflito direto entre duas forças. Silvio respondeu sem hesitar. Sei. A resposta foi curta, mas carregada de algo que poucos têm naquele nível. Disposição. Porque entender o risco não é o mesmo que aceitar o risco. E ele estava aceitando. O silêncio voltou mais uma vez. Mas, dessa vez, havia algo novo. Respeito, porque naquele ambiente poucos teriam coragem de sustentar aquela posição. Mas ele sustentou. Roberto então fez uma pergunta diferente. Por quê? Simples, direta, mas profunda.
porque não era sobre dinheiro, era sobre motivo, e motivo revela tudo. Silvio não respondeu imediatamente, porque aquela não era uma resposta que se dá rápido. Ele respirou fundo, olhou diretamente e disse: porque ele ainda não terminou comigo. A frase foi calma, mas carregada de algo que não se negocia: vínculo, confiança, construção. Porque naquele momento ele não estava falando de um apresentador. Estava falando de alguém que cresceu dentro da estrutura dele, alguém que foi formado ali. E isso muda o valor. Roberto permaneceu em silêncio, mas pela primeira vez desviou levemente o olhar, como alguém que reconhece algo. Não concorda, mas reconhece, e isso altera a dinâmica, porque a conversa deixou de ser apenas técnica, passou a ser humana, mas o jogo ainda estava aberto, e havia um ponto que precisava ser resolvido: o custo. Porque decisões assim não são sustentadas apenas por intenção. Elas exigem pagamento, e pagamento, naquele nível, não é pequeno. Roberto falou novamente. A multa é alta. A frase veio firme, como quem delimita o campo, mas não encerra a conversa. E Silvio respondeu da mesma forma. Então a gente resolve. Sem negociação longa, sem tentativa de reduzir, sem discutir valor, apenas aceitação. E isso quebrou o padrão, porque naquele momento não se tratava mais de convencer, se tratava de assumir, e assumir muda tudo. O ambiente ficou ainda mais silencioso, porque ali, naquele instante, algo já estava decidido, mesmo sem assinatura, mesmo sem formalização. Porque existem decisões que acontecem antes do papel, e essa foi uma delas. Meu nome é Augusto Valença, e mesmo estando do lado de fora, eu percebi quando aquilo virou. Não houve aplauso, não houve anúncio, mas houve mudança, porque quando um homem entra para buscar algo e sai disposto a pagar qualquer preço, não é mais negociação, é decisão. E naquele momento, tudo já estava em movimento. Existem decisões que não são tomadas com lógica, elas são tomadas sob pressão, e muitas vezes nenhuma opção parece correta, porque escolher um caminho significa perder o outro. E naquele momento, no meio daquela disputa silenciosa entre dois gigantes, havia alguém no centro de tudo: Gugu Liberato. Mas dentro daquela história, ele não era apenas um apresentador, era o ponto de ruptura. Era a decisão que definiria quem levaria a audiência, quem controlaria o domingo, quem venceria aquela disputa. E naquele instante, ele já sabia. Nada seria simples. Ele estava em uma sala separada, longe da conversa principal, mas não longe da tensão, porque mesmo sem ouvir tudo, ele sentia o clima, o peso, a expectativa, e isso é impossível de ignorar. Ele havia assinado, o contrato estava feito. A Globo oferecia estrutura, visibilidade, um novo nível, aquilo que para muitos era o destino final. E ele sabia disso. Qualquer pessoa no lugar dele seguiria, sem hesitar, sem olhar para trás. Mas havia algo que complicava: história. Porque antes da Globo existia um caminho, e esse caminho tinha nome: Silvio Santos. Não era apenas um chefe, não era apenas alguém que deu oportunidade, era alguém que construiu junto, que ensinou, que acompanhou, que apostou. E isso não se apaga com um contrato. Ele caminhava de um lado para o outro, sem conseguir ficar parado, a mente acelerada, repetindo cenários, tentando antecipar consequências. Se eu fico, ganho estrutura; se eu volto, mantenho a história. E essa é a parte mais difícil, porque em decisões assim não existe resposta perfeita. Existe escolha, e toda escolha cobra. Minutos depois, a porta se abriu, e ele soube, não pelo que foi dito, mas pela forma. Silvio entrou, sem pressa, sem expressão exagerada, mas com algo claro: decisão. Ele olhou diretamente para Gugu.
sem rodeio, sem introdução, e disse: "Vamos embora." A frase foi direta, simples, mas carregada de tudo que havia sido discutido minutos antes. E naquele instante, o tempo pareceu parar, porque aquela não era uma proposta, era um chamado. E chamadas assim não são comuns. Gugu ficou em silêncio, não por dúvida, mas por peso, porque ele sabia, se aceitasse, não seria apenas uma mudança de emissora, seria uma posição, uma escolha pública, uma ruptura, e isso muda tudo. "Você não precisa decidir agora", disse Silvio, a voz firme, mas sem pressão. "Eu só vim te dar a opção." E essa frase mudou completamente o cenário, porque tirou o peso da imposição e trouxe algo raro naquele ambiente: liberdade. Mas liberdade, quando existe pressão, não é simples. Ela exige coragem. Gugu respirou fundo, olhou para baixo. Depois levantou o olhar novamente, e naquele momento algo ficou claro. Ele não estava escolhendo entre dois contratos. Ele estava escolhendo entre dois caminhos. De um lado, estrutura pronta, do outro, continuidade de uma construção. E isso não se decide rápido. O silêncio voltou. Mas dessa vez não era vazio, era decisão sendo formada. "Meu nome é Augusto Valença, e eu lembro exatamente da sensação naquele momento. Ninguém falava, mas todo mundo sabia. Aquilo definiria tudo, não apenas para eles, mas para a televisão inteira." E então ele respondeu: "Existem decisões que mudam uma carreira, e existem decisões que mudam uma indústria inteira." E naquele instante, todos sabiam. Aquilo não era apenas uma escolha pessoal, era um movimento que seria sentido em todo o país. O silêncio dentro da sala parecia mais pesado do que qualquer discussão. Gugu Liberato permaneceu imóvel por alguns segundos, o olhar fixo, a respiração mais controlada, como alguém que estava organizando algo que não cabia em palavras rápidas, porque ele sabia. Qualquer resposta ali seria definitiva. Silvio Santos não falou mais nada, e isso fez toda a diferença, porque ele não pressionou, não insistiu, não tentou convencer, ele apenas ficou. E presença naquele nível pesa mais do que argumento. Gugu olhou novamente para ele, depois desviou o olhar por um instante, como se tentasse encontrar uma saída mais fácil. Mas não havia, porque decisões assim não têm meio termo. Ou você fica, ou você vai. E ele sabia, se permanecesse na Globo, estaria escolhendo estrutura, segurança, escala imediata, mas ao mesmo tempo estaria encerrando um ciclo. Se voltasse, não seria apenas uma troca, seria uma declaração. Uma escolha baseada em algo que não se mede. Confiança, história, construção. E isso é raro. Ele respirou fundo. E naquele instante a decisão aconteceu. Não no momento em que ele falou, mas segundos antes, quando ele entendeu o que realmente importava. Ele levantou o olhar, direto, sem hesitação, e disse: "Eu vou com você." A frase não foi alta, não foi dramática, mas carregava algo que mudou tudo, porque naquele momento não era apenas um apresentador falando, era uma posição sendo tomada. E posições assim ecoam. Silvio apenas assentiu, sem comemorar, sem reagir de forma exagerada, porque ele já esperava, não por certeza, mas por entendimento. Ele conhecia, sabia o que estava em jogo, e sabia que aquela decisão não tinha sido fácil. Os segundos seguintes foram silenciosos, mas não vazios, porque ali estava acontecendo algo raro, uma ruptura limpa, sem discussão, sem confronto direto, mas com impacto profundo. A porta se abriu novamente. E naquele instante, o ambiente do lado de fora ainda não sabia, mas estava prestes a sentir. Eles saíram, caminhando lado a lado, sem pressa porque não havia mais dúvida. A decisão já estava tomada. Nos corredores, olhares começaram a surgir, funcionários, produtores, pessoas que de alguma forma perceberam algo estava diferente, e quando perceberam quem estava caminhando junto, o clima mudou.
Porque aquilo não era comum, não era rotina, era ruptura. E ruptura, naquele ambiente, não passa despercebida. Ninguém falou, mas todos entenderam. Gugu estava saindo, e não era para qualquer lugar. Era com ele, e isso carregava significado. Eles seguiram, sem parar, sem explicar, sem justificar. Porque decisões assim não precisam de discurso. Elas se mostram. E isso foi suficiente. Meu nome é Augusto Valença. E eu lembro exatamente do momento em que a porta se abriu. E eu vi os dois saindo juntos. Não houve anúncio, não houve confirmação oficial. Mas não precisava, porque quando duas pessoas saem daquele prédio lado a lado, depois de uma reunião daquele nível, o recado já foi dado. E, naquele instante, a televisão brasileira tinha acabado de mudar. Sem que ninguém percebesse completamente ainda, mas mudado. De forma definitiva. Existem decisões que mudam uma carreira e existem decisões que mudam uma indústria inteira. E naquele instante, todos sabiam. Aquilo não era apenas uma escolha pessoal. Era um movimento que seria sentido em todo o país. O silêncio dentro da sala parecia mais pesado do que qualquer discussão. Gugu Liberato permaneceu imóvel por alguns segundos, o olhar fixo, a respiração mais controlada, como alguém que estava organizando algo que não cabia em palavras rápidas, porque ele sabia. Qualquer resposta ali seria definitiva. Silvio Santos não falou mais nada. E isso fez toda a diferença, porque ele não pressionou, não insistiu, não tentou convencer. Ele apenas ficou. E presença, naquele nível, pesa mais do que argumento. Gugu olhou novamente para ele. Depois, desviou o olhar por um instante, como se tentasse encontrar uma saída mais fácil. Mas não havia, porque decisões assim não têm meio termo. Ou você fica, ou você vai. E ele sabia, se permanecesse na Globo, estaria escolhendo estrutura, segurança, escala imediata. Mas, ao mesmo tempo, estaria encerrando um ciclo. Se voltasse, não seria apenas uma troca. Seria uma declaração. Uma escolha baseada em algo que não se mede. Confiança, história, construção, e isso é raro. Ele respirou fundo. E naquele instante, a decisão aconteceu. Não no momento em que ele falou, mas segundos antes, quando ele entendeu o que realmente importava. Ele levantou o olhar, direto, sem hesitação, e disse: "Eu vou com você." A frase não foi alta, não foi dramática, mas carregava algo que mudou tudo, porque naquele momento não era apenas um apresentador falando, era uma posição sendo tomada. E posições assim ecoam. Silvio apenas assentiu, sem comemorar, sem reagir de forma exagerada, porque ele já esperava, não por certeza, mas por entendimento. Ele conhecia, sabia o que estava em jogo. E sabia que aquela decisão não tinha sido fácil. Os segundos seguintes foram silenciosos, mas não vazios, porque ali estava acontecendo algo raro, uma ruptura limpa, sem discussão, sem confronto direto, mas com impacto profundo. A porta se abriu novamente. E naquele instante, o ambiente do lado de fora ainda não sabia, mas estava prestes a sentir. Eles saíram, caminhando lado a lado, sem pressa porque não havia mais dúvida. A decisão já estava tomada. Nos corredores, olhares começaram a surgir. Funcionários, produtores, pessoas que, de alguma forma, perceberam. Algo estava diferente. E quando perceberam quem estava caminhando junto, o clima mudou. Porque aquilo não era comum, não era rotina, era ruptura. E ruptura, naquele ambiente, não passa despercebida. Ninguém falou, mas todos entenderam. Gugu estava saindo, e não era para qualquer lugar. Era com ele, e isso carregava significado. Eles seguiram, sem parar, sem explicar, sem justificar. Porque decisões assim não precisam de discurso. Elas se mostram, e isso foi suficiente.
Meu nome é Augusto Valença. E eu lembro exatamente do momento em que a porta se abriu. E eu vi os dois saindo juntos. Não houve anúncio, não houve confirmação oficial. Mas não precisava. Porque quando duas pessoas saem daquele prédio lado a lado, depois de uma reunião daquele nível, o recado já foi dado. E, naquele instante, a televisão brasileira tinha acabado de mudar, sem que ninguém percebesse completamente ainda, mas mudado. De forma definitiva. O impacto de uma decisão não aparece apenas no momento em que ela é tomada. Ele aparece no que vem depois, naquilo que se sustenta, naquilo que permanece. E foi exatamente isso que começou a acontecer nos dias seguintes. A confirmação veio, sem espetáculo, sem excesso, mas suficiente. Gugu Liberato estava de volta. E naquele instante, aquilo deixou de ser bastidor, passou a ser realidade. Dentro do SBT, o movimento mudou. Não de forma desorganizada, mas intensa, porque trazer alguém de volta naquele momento não era apenas uma contratação, era reposicionamento, era estratégia, era resposta, e tudo precisava ser ajustado. Programação sendo redesenhada, horários sendo discutidos, formatos sendo revisados, mas havia algo que não precisava ser criado, a conexão, porque ela já existia, e isso encurta caminho. Gugu não voltava como novidade, voltava como continuidade, e continuidade gera algo poderoso, fidelidade. Nos primeiros dias o clima ainda era de expectativa. Não havia números, não havia confirmação de resultado, mas havia sensação. E em televisão, sensação antecipa resultado. As pessoas começaram a comentar. A expectativa aumentou, a curiosidade cresceu, porque no fundo o público sentiu. Aquilo não era apenas mudança, era retorno. E retornos carregam emoção. O primeiro programa veio, sem exagero, sem tentativa de provar algo imediatamente, mas com algo claro, presença, e isso fez diferença. A audiência reagiu, não de forma explosiva no primeiro instante, mas consistente, e consistência constrói. Os números começaram a subir, pouco a pouco, semana após semana. E quando perceberam, já não era mais dúvida, era confirmação. A decisão havia funcionado, mas havia algo ainda mais importante acontecendo, silenciosamente, sem anúncio, sem manchete direta. O SBT se fortalecia, não apenas como emissora, mas como posicionamento, porque naquele momento ficou claro. Não era apenas sobre competir, era sobre sustentar identidade. Enquanto outros buscavam domínio total, Silvio mantinha algo diferente, proximidade. E isso, mais uma vez, fez diferença. Ele não trouxe Gugu apenas para ocupar espaço. Ele trouxe para manter algo vivo, uma forma de se comunicar, uma forma de se conectar, uma forma que não dependia apenas de estrutura, dependia de entendimento. E entendimento não se copia. Com o tempo, o cenário ficou mais claro. O domingo deixou de ser uma disputa unilateral, passou a ser equilibrado, mais competitivo, mais imprevisível. E isso mudou o jogo, porque quando existe disputa real, existe evolução, e evolução beneficia o público. Mas no meio de tudo isso havia algo que poucos viam. A decisão original, o momento em que tudo poderia ter seguido outro caminho. Se ele não tivesse ido, se não tivesse entrado naquele prédio, se não tivesse insistido, se não tivesse decidido. E isso muda tudo, porque grandes resultados não acontecem no final. Eles começam em momentos invisíveis, momentos que ninguém valoriza na hora, mas que definem tudo depois. Meu nome é Augusto Valença, e olhando hoje, eu entendo. Não foi apenas uma negociação, não foi apenas uma volta, foi uma afirmação de que naquele jogo ele não aceitava perder o que construiu, e isso não se mede em dinheiro,
se mede em decisão, e decisões assim constroem legado. No fim, o que define uma história não é o tamanho do resultado, é o momento em que alguém decide não aceitar perder. Porque existem situações em que tudo indica um caminho, tudo aponta para uma direção, e seguir parece mais fácil, mais lógico, mais seguro. Mas mesmo assim, alguém decide voltar. E é exatamente isso que separa quem participa do jogo, de quem constrói o jogo. Naquele dia, quando Silvio Santos entrou naquele prédio no Rio de Janeiro, ele não estava apenas tentando negociar. Ele estava assumindo um risco financeiro, um risco estratégico, mas principalmente um risco de posicionamento, porque ele poderia aceitar, poderia seguir, poderia deixar acontecer, como muitos fariam, mas não fez. E isso muda tudo. Porque naquele momento ele deixou claro algo que não se ensina. Algumas coisas não são substituíveis. Confiança, construção, tempo investido. E isso não se recompra. Ele poderia encontrar outro apresentador, outro nome, outro talento, mas não seria o mesmo, porque o valor não estava apenas na pessoa, estava na história, e história não se recria, se continua. E foi exatamente isso que ele escolheu fazer: continuar. Mesmo quando tudo indicava que o ciclo tinha terminado. Mesmo quando a decisão já parecia tomada. Mesmo quando o caminho mais fácil era aceitar. E essa escolha ecoou. Não apenas dentro do SBT, não apenas dentro da Globo, mas em toda a televisão brasileira. Porque a partir daquele momento, algo ficou claro. Não era apenas uma disputa de audiência, era disputa de visão. De um lado, estrutura pronta. Do outro, construção contínua. E construção contínua exige algo que poucos sustentam: presença, decisão, coragem de assumir o que não é garantido. E isso define tudo. Meu nome é Augusto Valença. E olhando hoje, eu entendo o que realmente aconteceu naquele dia. Não foi um resgate. Não foi apenas uma volta. Foi uma escolha. Uma escolha de não abrir mão do que levou anos para ser construído. E escolhas assim não aparecem no resultado final. Elas acontecem antes, em silêncio, sem plateia, sem aplauso, mas definem tudo. Porque no fim, não é sobre quem tem mais estrutura. É sobre quem decide não perder o que construiu. E isso muda o jogo. Agora eu te faço uma pergunta. Se você estivesse no lugar dele, com tudo indicando que era melhor deixar ir, você teria coragem de ir buscar de volta? Ou aceitaria perder? Me conta aqui nos comentários. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que às vezes o momento mais importante da sua vida é aquele em que você decide não abrir mão.